Vamos passar pro Indianapolis Colts agora, que... Cara, a pergunta é simples e acho que todo torcedor dos Colts tem uma opinião sobre isso. É quem vai ser o quarterback titular. Você tem Anthony Richardson e Daniel Jones brigando por essa vaga. Saiu nos primeiros treinos dos Colts, o Daniel Jones teve mais repetições entre o time titular, apesar dos dois dividirem ali. O Anthony Richardson ainda tá voltando de lesão, né? Então você tem uma justificativa bem plausível de que ele ainda não tá em condições físicas de ter a carga de trabalho toda. Mas assim, esse tipo de competição, normalmente a ampla vantagem é pro quarterback que foi uma escolha top 5, um quarterback jovem ainda, que tem, teoricamente, upside, né? Que seria vantagem pro Anthony Richardson. A questão é que, se for pelo desempenho dos quarterbacks, a capacidade dos quarterbacks hoje, o Daniel Jones é muito mais quarterback que o Anthony Richardson nesse momento. E isso diz mais sobre o Anthony Richardson do que sobre o Daniel Jones, né? O Daniel Jones não é um bom quarterback. Eu, como torcedor dos Giants, posso falar bem sobre isso, né? O Daniel Jones hoje, ele é um quarterback pior do que há 2-3 anos atrás, né? A gente lembra que ele teve o 2022, que foi a melhor temporada da carreira dele. Depois disso ele teve uma lesão séria no pescoço, uma lesão séria no joelho. Eu não acho que ele é o mesmo atleta de quando ele entrou na NFL, né? Um quarterback muito atlético. E a tomada de decisão é muito ruim, processamento é muito ruim, o braço é bom, mas não espetacular. Então ele não é um bom quarterback. Só que ele é um quarterback bem mais experiente que o Anthony Richardson e já conseguiu ser funcional na NFL. Algo que o Anthony Richardson nunca conseguiu. Meu palpite hoje é que o Daniel Jones vai ser o titular na semana 1. Até porque eu sinto que o Shane Steichen, técnico dos Colts, tá meio que de saco cheio do Anthony Richardson, né? Mas se for minimamente próximo, se os dois tiverem mais ou menos o mesmo desempenho, eu acho que faz muito mais sentido você tentar mais uma vez com o Anthony Richardson, que é outro cara que eu acho que ele piorou do primeiro pro segundo ano, né? E muitas lesões e tal. Eu gostava muito dele no draft, mas esse começo de carreira dele tem sido bem difícil. Falando em quarterbacks, vamos falar sobre o Jacksonville Jaguars agora. A minha questão aqui sobre os Jaguars é: e aí, Trevor Lawrence? Trevor Lawrence é um dos quarterbacks com o maior salário na NFL. Vamos passar aqui o salário do Trevor Lawrence e a posição que ele se encontra no ranking. Ele é top 5, se eu não me engano. Média anual, ele é o segundo. 55 milhões de dólares por ano, atrás do Dak Prescott com 60 milhões de dólares por temporada, que é uma completa loucura. É barbeiragem financeira do Dallas Cowboys, como sempre. Você tem ele, Jordan Love, Josh Allen, Joe Burrow, todos com 55 milhões de dólares por ano, e tá na hora dele mostrar algo. Eu gostei da contratação do Liam Cohen, acho que é uma boa aposta como cara de ataque, né, que trabalhou muito bem com o Baker na última temporada lá no Tampa Bay Buccaneers. A equipe draftou o Travis Hunter, que, ao que tudo indica, vai ser mais wide receiver do que cornerback logo de cara, né? Então você tem Brian Thomas Jr. e Travis Hunter. Brian Thomas Jr., que pra mim foi o melhor wide receiver calouro, ele ou o Malik Nabers na última temporada. Então você tem uma dupla de wide receivers bem legítima, né, com o Trevor Lawrence, né? A equipe trouxe o Patrick McCarry do Baltimore Ravens ali pra jogar no interior da linha ofensiva. Eu acho que ajuda a dar uma solidificada no interior, pelo menos. E quando você tá ganhando 55 milhões de dólares, não dá pra esperar que o time vai ser perfeito ao seu redor, né? E um quarterback de 55 milhões de dólares precisa ser capaz de compensar algumas coisas. E o Trevor Lawrence até agora não mostrou isso. E ele tem... Se ele não tivesse sido a primeira escolha geral, ele não teria recebido esse contrato. Mas ele é a primeira escolha geral, você tem uma expectativa de um potencial maior. Ele é um cara que... Tudo bem, o primeiro head coach dele foi um desastre, o segundo, Doug Peterson, primeiro ano muito bom, o segundo ano um desastre. Então, por isso que ele recebe essa paciência, né? Mas chega um ponto que essa paciência acaba. E não vai ser esse ano ainda, né? Porque
sair do contrato do Trevor Lawrence vai ser bem complicado. Vou olhar aqui o contrato dele. Ele tem... Vamos supor que ele fosse cortado, trocado. Ele ainda teria muito dinheiro garantido. É difícil, assim, enquanto eu tô gravando aqui, entender esses contratos da NFL. Mas basicamente aqui seriam uns 30, 44, 51 milhões de dólares garantidos que os Jaguars ainda teriam que pagar a ele. Bastante dinheiro. Então, e aí, Trevor Lawrence? Vamos jogar? Tá na hora, né? Se você quer ter acesso a 2 episódios extras por semana do podcast Cara dos Esportes, um sobre NFL e outro sobre NBA, se torne apoiador ou membro do canal. Vai lá no caradosesportes.com.br ou então vai lá no canal no YouTube. Os dois são R$14,90 por mês, o mesmo preço, e você tem acesso a esses episódios extras e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Se você consome o conteúdo e quer dar aquela moral, vai no link na descrição e ajuda a manter o programa aqui continuando firme e forte.